Então, isso é o centro da coisa. Porque o contexto da carta é, olha, Yeshua dizendo, eu conheço o teu problema, eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas você é rico. E eu sei que aí tem blasfêmia de pessoas que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Por quê? Porque são pessoas que estão se opondo àqueles que estão passando a tribulação. Então, mas como assim? Uma congregação dividida? Sim, há pessoas que, lamentavelmente, estão na igreja, estão na sinagoga, mas só no lugar físico. Elas não estão servindo a Deus. Elas não são verdadeiras. Elas são falsas. Elas são mentirosas. Quando a gente vai olhar a sequência do texto, é muito interessante quando a gente percebe como Deus ele se dirige, né, às comunidades de maneiras diferentes, características diferentes. E quando a gente fala da comunidade de Esmirna, tem uma situação totalmente diferente da que foi a de Éfeso. Havia ali um grupo de pessoas, né, que aparentavam ser uma coisa que não eram. Inclusive o tema, né, de parecer ser judeu e não ser judeu. Isso é uma coisa muito importante para que se entenda hoje, muito mais agora que estamos vivendo esse fenômeno do judaísmo messiânico, né? Então, o que é dizer ser judeu e não ser, mas mentir, e ser da sinagoga de Satanás? Será que toda a sinagoga é de Satanás? É isso que ele está dizendo? Será que só as igrejas estão certas, as sinagogas são sinagogas de Satanás, como muita gente diz, só por causa do termo? Né? O que seria dizer ser judeu? Então, a pessoa não pode ver o judaísmo messiânico porque ela não é judeu? Então, essas coisas a gente precisa entender, porque a mensagem do que estava acontecendo lá atrás se repete hoje na vida de muita gente. E a gente precisa colocar nossa atenção para aquilo que é importante e aquilo que não é importante. Quando também nessa carta ele vai falar da tribulação, da provação. Muitas pessoas não conseguem entender que toda prova tem um limite de tempo. Então são essas coisas que nós vamos estar conversando aqui, falando, estudando nessa carta, a carta a Esmirna. E eu convido você para que fique até o final com a gente nesse vídeo. Eu sou o Rabino Yosef Baruch, trazendo mais um vídeo para vocês. Shalom, shalom, queridos Haverim, regressamos para mais um vídeo para estar com vocês aqui na nossa sequência de Shurim, de estudos sobre as cartas do Apocalipse, e essa carta em especial, hoje a carta de Esmirna. Vamos ver hoje o que Hashem tem para falar conosco, o que o nosso Mashiach Yeshua traz de advertência para nós e de palavra de incentivo para o nosso caminhar espiritual. Então, eu quero já lembrar vocês aqui, como sempre, né? Deixa aí o ahavit, o like, né? Para que a gente possa ter aqui uma boa representatividade aqui no YouTube, né? Possa ser comunicado, possa ver que realmente o vídeo tem sido relevante. Sempre indicando a vocês, se você chegou aqui, você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, né? Acione o sininho para que você possa receber as outras notificações. E uma das coisas mais importantes é compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam receber a mensagem, né? Receber aqui a palavra do Eterno Deus. E esse é um dos pontos mais importantes para nós. Então, contamos com vocês. Vamos então ao nosso shiur. Que brachá, que benção estarmos juntos mais uma vez para mais um shiur. E agora, em especial, falando sobre Esmirna, né? Essa cidade que também tem suas características, e nós vamos ver aqui Igeret Lakehilat Esmirna Kitov. Então, a comunidade messiânica de Esmirna é essa carta que nós vamos ver hoje, né? E vamos ver o que o Senhor tem a falar conosco. Aqui nós vemos já uma foto de achados arqueológicos, né, na comunidade messiânica de Esmirna, lá na cidade de Esmirna, né? Continuando aqui para que você veja, é muito importante conhecer, ver, né, que realmente essa cidade, ela ainda hoje é uma cidade ativa hoje, mas existe essa parte histórica da cidade, né, toda essa localidade na Turquia,
né? E hoje ela tem esse nome Izmir, né? Que continua mais a raiz da palavra Esmirna, né? Bom, vamos então entendendo mais sobre essa cidade. A cidade de Esmirna é uma cidade do sudoeste da Turquia, situada na região do Egeu. De acordo com os estudos etimológicos sobre Esmirna, a palavra Esmirne, em grego, significa uma especiaria, e em língua portuguesa se traduz como mirra. No primeiro século, ali daquela época de Yeshua, Esmirna era uma cidade importante. Arqueólogos dizem que a cidade de Esmirna disputava com Éfeso e Pérgamo, né, a posição de cidade mais importante da Ásia. Inclusive, moedas que circulavam na cidade a designavam como a primeira cidade da Ásia em beleza e tamanho. A cidade de Esmirna também reivindicava ser o local do nascimento de Homero, o épico poeta da Grécia Antiga. Obviamente, essa reivindicação trazia prestígio para a cidade. Documentos e dados arqueológicos sugerem que a cidade de Esmirna pode ter tido mais de 200 mil habitantes no primeiro século. Veja isso, uma cidade realmente muito ativa e muito grande, né? No aspecto populacional, né? A cidade de Esmirna ficava ao redor da baía formada pelo braço do Mar Egeu. Ficava numa encosta sobre o mar e contava com esplêndidos edifícios públicos no topo do Monte Pagos, que tem mais de 170 metros de altura, formando o que era conhecido como a Coroa de Esmirna. A brisa a oeste vinha do mar e soprava por cada parte da cidade, tornando-a fresca e arejada mesmo durante o verão. As ruas da cidade de Esmirna eram muito bem pavimentadas, inclusive uma de suas ruas era conhecida como a Rua do Ouro e cortava a cidade de leste a oeste. Que nós temos algum exemplo dessa rua, né, com colunas. Então, assim, era algo muito interessante, né? Quando a gente vê a descrição histórica, a gente consegue ver ainda achados arqueológicos que comprovam, né, esses detalhes. Nessa famosa rua, ficavam algumas das construções mais imponentes da cidade, incluindo 2 templos em cada uma das suas extremidades. O templo da deusa patrona da cidade, Cibele Cipilene, ficava na extremidade leste, e já o templo de Zeus ficava na extremidade oeste. Na cidade também havia várias praças. Entre suas construções havia ainda uma biblioteca pública e muitos outros templos. Em sua área central ficava o Ágora Romano. O Ágora Romano era um mercado, né, onde se vendia todo tipo de comida. A cidade de Esmirna também era conhecida por sua lealdade a Roma. Na verdade, a cidade de Esmirna foi fiel a Roma desde o início de sua escala no poder para se tornar a capital do império mais poderoso daquela época. Então aí você está vendo mais ou menos um anfiteatro, né, bem encrustado na montanha, como foi dito aqui na parte histórica. E essa é a deusa, né, aonde a gente mencionou aqui, a Cibele, né? Veja que de uma extremidade da cidade você tinha um templo da deusa Cibele e do outro era o templo de Zeus. Ou seja, uma cidade totalmente politeísta, né? Imagina o desafio que era para a comunidade dos crentes daquele contexto. Quando foi citada na Brit Hadashah, ou seja, no Novo Testamento, Esmirna já era uma cidade imponente e fiel há mais de 200 anos a Roma. A cidade é citada somente no livro do Apocalipse, durante a carta que foi destinada à comunidade local que havia ali. Registrando as palavras de Yeshua para o líder daquela comunidade, o apóstolo João expressa no livro de Apocalipse as dificuldades e perseguições que os seguidores de Yeshua de Esmirna enfrentavam. Embora a Brit Hadashah, ou seja, o Novo Testamento, não informe, é possível que a comunidade de Esmirna tenha sido fundada por Rabi Shaul pelo apóstolo Paulo, durante sua terceira viagem em meados do primeiro século. Né? Então, agora sim, nós vamos entrar aqui na carta, né, que se encontra no Sefer Galut, no livro de Apocalipse. E logo aí, no verso 1, ele vai dizer: El malach kechilat Esmirna kitov, Etele advarim omer, harishon ve'ahacharon, asher met vayehi. E ao anjo da comunidade messiânica em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último,
que foi morto e reviveu. Aqui eu já quero trazer para vocês uma coisa muito importante, que a carta, todas as cartas, ela vai trazer a identificação do remetente, né? Daquele que está enviando. Tipo assim, isto diz, coamar. Então, quem é que está falando aqui? É o primeiro e o último, o que estava morto e está vivo agora. Então, quando a gente fala o primeiro e o último, a gente está falando do primeiro e o último aonde? Muito importante entender, porque algumas pessoas elas não conseguem entender a leitura do Sefer Galut. No Sefer Galut nós temos várias vozes ao mesmo tempo. Nós temos Deus falando, nós temos Yeshua falando, nós temos o ancião falando, nós temos anjo falando, nós temos João falando, nós temos o dragão falando, a besta falando, temos várias pessoas falando. Então é muito importante entender quando é Deus que está falando e quando Yeshua está falando. Algumas pessoas confundem as duas vozes. E quando a gente fala assim que Yeshua é o Aleph e o Tav, e Deus também é o Aleph e o Tav, o Alfa e o Ômega, Yeshua é o primeiro e o último, e Deus também é o primeiro e o último, são coisas diferentes. Não estamos falando da mesma pessoa e nem da mesma coisa. Então, Yeshua é o primeiro e o último dentro de todo o universo da criação. Ele é o primogênito de toda a criação e ele é o último, é ele que vai fechar tudo, é ele que vai concluir tudo, é ele que vai completar tudo. Fizemos um curso especialmente para você. Esse curso é o curso de judaísmo na prática, da fé aos costumes. Você vai ter ali, de uma maneira assim bem teórica, claro, mostrando para você detalhes da tradição, o que o povo judeu crê, sobre as vestes do povo judeu, utensílios que o povo judeu utiliza, festas que o povo judeu celebra, a influência do povo judeu na arte, na música, na ciência, na política. Você vai ter um leque de informações que vai trazer para você conhecimento do povo judeu e também sobre o judaísmo messiânico. Então, não deixe de acessar aqui embaixo, ó, busque aqui as informações com a nossa secretaria. Você vai ter uma oportunidade ímpar de poder crescer mais nos detalhes, no conhecimento do judaísmo. Então, aqui para você, não esqueça, está aqui abaixo informações que vão trazer para vocês uma carga de conhecimento bastante grande para você, tá bom? Tá? E agora, quando ele fala estava morto e reviveu, e agora vive, porque está mostrando a sua humanidade como ser humano. Primeiro, ele mostra a sua origem divina no aspecto de estar lá na eternidade com Deus, dele ser o princípio da criação e ele ser o que completa tudo, e agora ele mostra a sua humanidade, mostrando que ele, sim, foi e é, né, um ser humano. Né? É a palavra de Hashem que se fez carne e habitou entre nós. Tá? Então, como carne, como ser humano, ele morreu e ele ressuscitou dos mortos, tá? Então, isso é importante entender para não criar confusões, tá? Muita gente ainda tem alguns conceitos, lamentavelmente, romanos. Bom, então continua a carta e aqui nós já vamos ter em cima Ani yodea et tzaratcha ve'et aniyacha ele she'ashirata. Ela she'ashirata. ואת גידופים של האומרים יהודים אנחנו ואינם, אלא כנסת השטן. Conheço as tuas obras, e tua tribulação, e tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Isso aqui é muito importante a gente analisar, em primeiro lugar, essas palavras que Yeshua ele utiliza. Eu conheço a tua tsarat. Esse tsarat aqui não confunda com tsaraat, que é a lepra, tá? São palavras diferentes. A raiz é diferente. Pode parecer, mas essa palavra tsarat, ela vem de tsará, que quer dizer tribulação ou desgraça. Então, o que Yeshua está falando com aquela comunidade? Olha, eu conheço o teu problema, eu conheço a tua tribulação, a tua desgraça, eu conheço o problema que você está enfrentando, e eu também conheço a tua pobreza. Aniá, tá? Né? Eu conheço a tua pobreza, que você tem escassez, que você tem falta de tudo. Mas eu quero informar a você que você é rico. Ela she'ashirata, que você é rico.
Você não está sozinho, você não está pobre, sem recurso, sem nada. Você pode, de repente, passar algumas dificuldades nesse mundo, mas você é rico. E o que ele está querendo dizer para aquela comunidade? Olha, com todas as perseguições, com tudo que está acontecendo aí, eu conheço quais são os problemas. Eu tenho ciência de cada situação que está acontecendo. Inclusive, esse tipo de problema que é considerado uma tsará, ou seja, uma grande aflição, uma grande tribulação, eu conheço a tua tribulação. E eu também conheço a tua pobreza, a tua falta de recursos. Mas você precisa saber que você é rico. Você tem riqueza espiritual na presença de Hashem, na presença de Deus. E ele continua e diz: Ve'et gidufam shel haomrim Yehudim anachnu ve'einan. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, ela knesset Satan, mas são da sinagoga de Satanás. Aqui eu preciso mostrar para vocês uma coisa muito importante. Há várias pessoas, e eu sei que vai aparecer aqui nos comentários, pessoas que não entendem o que estão lendo, pessoas que não sabem o que estão lendo, são pessoas que não dominam a língua, não dominam o contexto, nem a exegese judaica, e nem a exegese real do texto. E ela pega tudo que é sinagoga, ela põe como sinagoga de Satanás. Tá vendo? Disse sinagoga de Satanás. Eles são da sinagoga de Satanás. Cuidado com as sinagogas, sinagoga de Satanás. A palavra sinagoga, que é uma palavra grega, ela vem do hebraico Beit Knesset, que é casa de assembleia, casa de reunião. Seria quase a mesma coisa que um templo chamado igreja, onde as pessoas se reúnem para orar, cantar, louvar, né? É a mesma coisa a sinagoga. Embora a sinagoga ela se dedica mais ao estudo e às orações, mas também tem reuniões sociais. Então, sinagoga é um lugar onde tem um Sefer Torá, o livro da Torá. Então, é um lugar Kodesh, é um lugar de santidade. Não tem nada a ver com Satanás. Agora, precisa entender o que está no contexto, porque tem muita gente, lamentavelmente, tão ignorante de pegar um texto como esse e dizer que toda sinagoga é de Satanás. Isso é o cúmulo do absurdo da ignorância. Melhor que não fale nada, né? Melhor que fique quieto. Então, assim, ser da sinagoga de Satanás, o que significa Satanás? Tem gente que nem sabe o que é, né? Satanás não é um nome, Satanás é um título. Então, Satan, que vem do hebraico, Hassatan, quer dizer o opositor, aquele que se opõe a alguém. Por isso que o nome anticristo em hebraico é Soten, de Satan, Hamashiach. Soten Hamashiach, que quer dizer o quê? O opositor ao Messias. Então, o que é ser sinagoga de Satanás? É ser uma reunião de pessoas, uma assembleia de pessoas que se opõem a alguém, que se opõem a alguma coisa. Ou seja, que está servindo a Satanás. Porque se a Satanás se opõe à obra de Deus, se Satanás se opõe às coisas de Deus, e alguém está paralelamente se opondo às coisas de Deus por causa das suas ideologias, dos seus interesses, essa pessoa está trabalhando junto com Satanás. Então, isso é o centro da coisa. Porque o contexto da carta é, olha, Yeshua dizendo, eu conheço o teu problema, eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas você é rico. E eu sei que aí tem blasfêmia de pessoas que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Por quê? Porque são pessoas que estão se opondo àqueles que estão passando a tribulação. Mas como assim? Uma congregação dividida? Sim, há pessoas que, lamentavelmente, estão na igreja, estão na sinagoga, mas só no lugar físico. Elas não estão servindo a Deus. Elas não são verdadeiras. Elas são falsas. Elas são mentirosas. Quando a gente vai olhar a sequência do texto, você vai ver que pessoas vão ser presas e vão ter tribulação de 10 dias. Satanás vai colocá-las na prisão, no contexto lá de Esmirna. Que é isso? Traição, entregando seus irmãos para serem presos. São pessoas que, lamentavelmente, o espírito de Hashem não está nelas. É apenas a casca, mas Yeshua conhece elas. Não? Então, interpretar qualquer sinagoga como sinagoga de Satanás, isso daí é o cúmulo do absurdo, da ignorância.
Mas qual a interpretação correta? Que pessoas realmente que se tornam opositoras às coisas de Deus, elas são como sinagogas de Satanás. Elas são um ajuntamento de pessoas que servem a Satanás, não servem a Deus. Por mais que estejam dentro de um templo, numa sinagoga ou numa igreja. Não é? Então, muito importante entender. Agora vamos falar do judaísmo messiânico. Né? A pessoa não é judeu, agora está usando kippah de tzitzit. Tá, e aí a pessoa lá no passado ela não era judia, mas ela vivia como judeu. Porque não é para viver outra coisa. Se ela aceitou o Messias judeu, ela tem que viver como o povo judeu. Se ela aceitou o Messias de Israel, ela tem que viver como Israel. Então, assim, comer como Israel come, festejar as festas que Israel festeja, servir o Deus que Israel. Qual foi a palavra de Ruth para Noemi? O teu Deus será o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde você for sepultado, é você também. Não é assim? Eu quero ser igual a você, eu sou seu povo agora. Eu faço parte do seu povo agora. Você que não tinha Yeshua, não tinha Jesus, aí agora você tem. E ele te enxertou aonde? Em Israel, então é para você viver como quem? Israel. Então, eu falo principalmente nos conceitos espirituais, né? É claro que existem tradições e tradições que você pode viver ou não. Tradição é uma coisa cultural. Agora, o que é mandamento de Deus, o que é que te conecta à espiritualidade, você tem que viver. Você tem que ser, você tem que viver aí. Né? E é justamente o que Satanás não quer que você faça. Quando vem essas pessoas com crítica assim, agora virou judeu agora, diga com muita satisfação, sim, agora eu sou judeu, agora eu faço parte do povo de Israel. Agora eu estou vivendo como povo de Israel, né? Eu fui enxertado na boa oliveira. Fale com honra, com orgulho. Eu fui enxertado na boa oliveira, agora sim. Eu não sou Roma, não. Eu não sou Vaticano, não. Fala assim que você já espeta logo quem vem te criticar. Eu não sirvo ao Papa, não. Eu sirvo ao Deus de Israel. Eu faço parte do povo de Israel. Né? Meu negócio não é com o Vaticano nem com Roma. Meu negócio é com Israel, né? Com o Messias de Israel. Então, isso é que te conecta. Qualquer coisa fora disso e que se opõe a você, lamentavelmente, se não for só o espaço da ignorância atuando na pessoa, é outro espírito que está atuando, querendo impedir a obra de Hashem na tua vida. Né? Mas vamos continuar aqui, porque existe ainda coisas muito importantes para a gente ver aqui nessa carta, que falou para eles lá e fala para a gente aqui agora. Né? Então, continua ele assim, Altira, mipnei ma she'ata atid lisbol, hinei atid Satan lehashlich anashim miken לכלא כדי שתנוסו, ותהיה לכם צרה 10 ימים. היה נאמן עד המוות, ואתן לך עטרת החיים. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo, Satã, lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você sabe que essa mensagem é uma mensagem dura, sabe que essa mensagem é uma mensagem que não é todo mundo que quer ouvir essa mensagem. Yeshua não está dando esperança para essas pessoas. Ele está dizendo assim, alguns de vós, não vai ser todos, vão padecer. O diabo vai lançar alguns de vocês para serem tentados e ter uma tribulação de 10 dias. Mas seja fiel até a morte e eu vou te dar a coroa da vida. Essa mensagem que ninguém quer ouvir. Tipo, Senhor, me liberta, Senhor, me salva. E ele dizia, olha, seja fiel até a morte. Então, assim, nem sempre a gente vai ouvir o que a gente quer ouvir. Né? Então, a palavra de Yeshua para aquela comunidade foi uma palavra assim que, lamentavelmente, não era o que todo mundo queria ouvir. Naquela situação, naquela ocasião específica, tá, gente? Então, quando ele fala, olha, Satanás vai lançar alguns de vós, não são todos, na prisão, e tereis uma tribulação de 10 dias. O que isso mostra para a gente? Que há propósitos específicos com pessoas específicas. Então, há pessoas que vão ser provadas, vão passar por tribulações duras, fortes, mas elas foram separadas para isso. E a tribulação ser de 10 dias, ela mostra que é um tempo limitado. Existe um tempo para a tribulação. Deus não vai permitir nenhuma tentação acima do que você possa suportar.
mas ele traz a palavra para que não haja um desânimo e a pessoa não se perca no meio da provação. Seja fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Até onde vai o nosso compromisso com Deus? Tem que ser até a morte. Essa é a verdade, irmão. Ninguém sabe quem vai morrer e quem não vai por amor a Deus, por amor a Mashiach, por amor a Yeshua, por amor a Jesus. Tem que ser fiel até a morte. Você tem que ter isso no seu coração, na sua alma, na sua mente. Eu vou até o fim. Né? É claro que vai dar força a Ele, e quem garante isso é Ele. Mas você tem que ter a predisposição de ir até o fim. Né? E é justamente isso que ele está dizendo. Então, nem sempre o que um está passando, o outro vai passar. Existem pessoas, alguns de vós serão lançados na prisão. Existem pessoas específicas, porque a gente sabe quem pode e quem não pode, né? Quem vai passar e quem não vai. Mas, e também a tribulação, ela tem um tempo limitado, ela não é para sempre, né? E que a gente sabe a nossa estrutura, sabe até onde a gente vai, até onde a gente pode suportar um sofrimento. E ser fiel até a morte é o propósito da nossa vida, é ir até o fim, né? E vencer, Baruch Hashem, porque há sido prometido, está garantida a coroa da vida, Baruch Hashem. Então a gente continua, veja, aqui e eu quero selecionar as palavras-chave aqui para vocês, que ele fala, Al tirami pinei masheata atid lisbol. Então não temas as coisas que você deve padecer. E a padecer aqui, a palavra padecer, novamente aparece o verbo lisbol, que é sofrer, né? Padecer. Então, assim, coisas que surgem na vida da pessoa, não temas, né? Mais uma vez ele diz, tsará, aqui olha, Tirie lachem tsará aseret yamim, tereis uma tribulação de 10 dias. Novamente, uma situação difícil, né? Um problema, uma tribulação com uma característica pesada, mas a palavra que está aqui, Reiê Neeman Adamavet, seja fiel, Neeman, seja fiel. Essa palavra tem a raiz de Amém, que é verdade, né? Vem de Emet. Então, assim, seja verdadeiro, né? Seja verdadeiro, não falso. Ande na verdade, viva a verdade. E até o fim seja verdadeiro, seja fiel e você vai receber a coroa da vida. Né? Esmirna recebe também, além dessa promessa maravilhosa, né, de ter coroa da vida, vem mais uma promessa, que é a promessa que sempre no final das cartas Yeshua vai fazer, Mishe ozenlo ishmana ma she'aruach omeret lakehilot. Quem tem ouvidos, ouça o que o Ruach, o Espírito, diz às comunidades messiânicas. Haminatseach, Lo yenazek bamavet hasheni. Ou seja, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Novamente, o Hamnatzer, que nós mostramos para vocês, o vencedor, o que dominar, né? E Nazek é não, ou seja, não será danificado, né? Quando fala assim, não receberá, a ideia Inazek é não ser danificado, não receber o dano da segunda morte. Ou seja, o que ele está dizendo é que essa pessoa ele vai participar da primeira ressurreição, ele vai se levantar dos mortos para receber a sua herança, para receber o seu galardão, pois o Senhor é fiel. Então, precisa-se ir até o final, precisa-se ser fiel até a morte. Ou seja, o nosso compromisso tem que ser até o fim. Ou seja, nós temos que estar predispostos a ir até o fim. Isso não significa que você vai ser torturado, que nós estamos no Ocidente, a probabilidade disso acontecer é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil, mas existem outras armadilhas, outras formas de Satanás nos oprimir os servos de Deus, se opor aos servos de Deus, impor tribulações ao povo de Deus. Então, todos temos que estar com o nosso coração predisposto a ir até o fim para estar com o Senhor. Então, queridos, nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Mais uma vez, eu quero lembrar a vocês de deixar o like. Essa é uma carta que ela é uma carta curta, embora as mensagens são bem diretas e específicas, principalmente você que está ouvindo aqui hoje. Então, assim, deixa o seu like, compartilha o vídeo, porque
Talvez essa mensagem não seja diretamente para você, mas você conheça alguém que precisa ouvir. Compartilha, compartilha. Você vai estar cooperando com a mensagem do Espírito de Deus para aqueles que estão nesses últimos dias conosco, nessa luta diária, né? E se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. Eu sempre estou lembrando para vocês do nosso curso de judaísmo, aqueles que desejam conhecer mais sobre o judaísmo, sobre a cultura, a tradição, seja dos costumes, né, a tradição do povo de Israel. Então, assim, olha aqui na descrição, você vai ver detalhes a mais e também a maneira de entrar em contato com a nossa secretaria. Nós temos a nossa Yeshivá, que nós sempre anunciamos aqui no início e no final, né, com a nossa introdução e o nosso fechamento. Nossa Yeshivá, Azit Yosef Yeshiva University, está com as portas abertas para receber a todos quanto queiram aprender e estudar dentro as escrituras, dentro do conceito judaico, dentro da visão judaico-messiânica. Não deixe passar o tempo, você pode entrar ainda hoje na nossa yeshiva e começar a estudar ainda hoje, né? Participar das primeiras classes que vão vir, porque nós temos o nosso sistema rotativo, então não perca tempo, venha estudar conosco. Bom, queridos, nós vamos terminando por aqui, que o Eterno vos abençoe, Shalom Uvrachá, permaneça fiel até o fim. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.